Olá galera, esse é o canal de Boas com Ita, eu me chamo Isaías Costa e esse vídeo de hoje, gente, é um vídeo especial no qual eu vou fazer uma demonstração incrível, uma das demonstrações mais bonitas, a meu ver, dentro da geometria espacial. Assim, o que me motivou a gravar esse vídeo de hoje foi um comentário de um ex-aluno meu, que eu dava aula em 2024, ele comentou no vídeo mais recente aqui de matemática do canal, que eu tinha resolvido uma questão da ASON, né, a prova de oficiais da Marinha Mercante. Era uma questão que trazia um caso extremamente parecido com essa questão. E ele comentou que tinha feito, estudando e tal, a demonstração de um volume de um tronco de cone se utilizando do cálculo integral. E eu pensei, vixe, eu nunca tinha feito esse cálculo, gente. Aí eu fui atrás de resolver, pegando o mesmo mote assim, de resolução que eu fiz a outra questão. E super consegui, assim, achei incrível. E cá estou eu para mostrar para vocês como é que faz essa demonstração. Então, se você é um desses apaixonados por matemática, fica até o final, porque certamente você vai aprender muito com esse vídeo de hoje. Antes de começar, para valer, eu peço a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a reconhecer a relevância desse conteúdo e dessa forma distribuir o vídeo para mais pessoas. Aí essa questão, gente, ela tem duas formas de demonstração. No colégio, essas turmas avançadas, essa galera que principalmente estuda para provas de ITA e IME, vem em sala de aula esse tipo de demonstração, mas lógico que turmas regulares nunca, a gente nunca vão ver um negócio desse, simplesmente trazido a fórmula e você decore e faça uma prova, né? Às vezes eu gosto de fazer essa crítica, digamos assim, porque a gente sabe que, de um modo geral, a gente não vê as coisas aprofundadas, né? Mas bora lá, gente, sem mais delongas. Essa questão, ela quer que você demonstre que o volume do tronco de cone é dado por essa expressão. Π vezes H, R ao quadrado, mais Rzinho, mais Rzinho ao quadrado sobre 3. Aí aqui eu já fiz o desenho previamente, a gente não perder tempo de vídeo. Esses desenhos são muito ruins de fazer à mão livre. Aqui é muito simples, gente. O raciocínio, assim, a parte de pensar, né, como que você demonstra é extremamente simples. Para você demonstrar, é só você completar. Você pega o tronco de cone, que tem raio da base maior Rzão, da menor Rzinho, altura H, você completa como se fosse um cone, né, que você recortou. Você pega um cone que você recortou. Quando você completa, você chama esse pedaço que está a parte aqui que completa esse cone, se chama de Y. Aí dá para ver claramente que está para fazer semelhanças de triângulo. E aí o volume é simplesmente, em termos teóricos, o volume do cone grande menos o cone pequeno. Você encontra o volume do tronco de cone, é simples assim. Aí o primeiro cálculo a ser feito, gente, é de uma semelhança de triângulos. A gente vê claramente pela figura que a gente tem semelhanças de triângulos. Eu vou procurar usar bem aqui o espaço da folha, a gente vai poder ficar bem visível essa resolução, a semelhança de triângulos aqui. E aí a gente vai fazer isso, nessa semelhança de triângulos. Aí eu vou fazer base com base, ó, o raio do maior pelo raio do menor, a altura do maior, que é o y, mais h, dividido pela altura do menor, que é o y. Aí aqui a gente faz o produto cruzado, né? Quando a gente faz aqui o produto cruzado, ele vai ficar r vezes y é igual a r vezes y mais r vezes o h. Aí aqui eu vou passar, gente, o rh para o lado esquerdo, já pondo em evidência o y, né? Ele vai ficar r menos r vezes y é igual a r vezes h. Aí a gente isola o y. Quando a gente isola o y, a gente vai encontrar uma equação super importante para poder a gente fazer essa demonstração, que é rh dividido por r menos r. Aí eu vou chamar essa equação de equação número 1. Chamando isso aqui de equação número 1, a gente vai fazer uma substituição na hora de fazer o cálculo, né? Aí eu vou deixar aqui separadinho, né? Vou procurar usar bem aqui o espaço da folha para ficar bem top essa resolução, gente. Aí como é que a gente faz o volume do tronco de cone? Vamos chamar de VT. Ele é simplesmente o volume do cone grande menos o volume do cone pequeno. É simples assim. Aí agora é só continha, né? Daqui para frente é só continha que a gente vai fazer. Ó. Aí a gente vai ficar com o volume do cone grande. A gente sabe que o volume de um tronco de cone, gente, é 1/3 da área da base, que é π, r ao quadrado, vezes a altura. A altura do cone grande, gente, vai ser o y mais o h, né? Y mais h. Menos o volume do cone pequeno, que é 1/3 da área da base do pequeno, que é um círculo de raio r, πr ao quadrado vezes a altura, y. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir o y, a gente vai substituir a equação 1. Né? A gente vai substituir a equação 1, que é a equação que tem o y. A gente vai substituir tanto aqui, ó, vou colocar o pontilhado, como aqui também. Ó. Aí essa aqui é a parte que tem que ser feita com bastante cuidado, para que a gente não erre essas contas, beleza, gente? Vai ficar VT
ele vai ser π Rzão ao quadrado sobre 3. Aqui eu vou abrir um colchete para poder pôr essa expressão. Rzinho é H sobre Rzão menos Rzinho mais Hzinho menos π Rzinho ao quadrado sobre 3 vezes o Y, que é o Rzinho, H sobre Rzão menos Rzinho. Aí aqui é só desenvolver essas contas, gente. A gente vai fazer o MMC nesse primeiro termo. Ele vai ficar π Rzão ao quadrado sobre 3, colchete, vai ficar Rzinho H mais Hzinho, parêntese, Rzão menos Rzinho, dividido por Rzão menos Rzinho, e aqui a gente vai ficar com menos π Rzinho ao cubo, né? A gente vê que dá para multiplicar o Rzinho ao quadrado com R, fica Rzinho ao cubo, vezes H dividido por 3, vezes Rzão menos Rzinho. Aí aqui, gente, é sensacional essa parte agora, porque a gente vai ter um termo que vai acabar se cancelando. Vai ficar π Rzão ao quadrado sobre 3, que multiplica π vezes H, mais Rzão vezes H, menos... não, ali eu tinha colocado o π, mas na verdade era o Rzinho. Eu escrevi errado, vocês me perdoem por isso. Era Rzinho H, mais Hzinho... Rzão Hzinho menos Rzinho H. Pronto, é isso que a gente vai ter aqui, dividido por Rzão menos Rzinho, menos, esse aqui a gente só repete, ó, π Rzinho ao cubo, Hzinho sobre 3 Rzão menos Rzinho. Aí aqui é sensacional, gente, porque vê que dá para cortar, ó, Rzinho H mais com menos, ó, mais Rzinho H com menos Rzinho H. Aí aqui eu vou baixar um pouco para vir um pouquinho mais para a esquerda, que aqui a gente vai usar algo que é fundamental da álgebra, viu, gente? A gente precisa estar bem por dentro de produtos notáveis, ó. Aqui vai ficar π Rzão ao quadrado sobre 3. Depois dessa simplificação, a gente vai multiplicar por Rzão H sobre Rzão menos Rzinho. Ali a gente só repete o outro termo, π Rzinho ao cubo, Hzinho sobre 3 Rzão menos Rzinho. Aí ali, só ajeitar esse 3, ficou meio feinho ele. Aí pronto, agora a gente vai fazer isso. Ó. Dá pra ver que tem vários termos, gente, que pode ser posto sem evidência. Ó. O que a gente pode pôr em evidência? Ali vai aparecer o Rzão ao cubo, né? A gente pode colocar π vezes H sobre Rzão menos Rzinho, e o 3 também, né? Sobre 3 Rzão menos Rzinho. A gente pode colocar tudo isso em evidência. 3 Rzão menos Rzinho, porque são todos termos que são idênticos nos dois termos que aparecem, né? Aí que a gente vai ficar com Rzão ao cubo menos Rzinho ao cubo. Depois de você pôr em evidência, vai ficar somente esses termos, né? Aí isso daqui, gente, nada mais é do que um produto notável, né? Isso aqui é o produto notável cúbico que aparece em muitas questões. Eu vou colocar uma OBS aqui só relembrando esse tópico, né, que vem da álgebra. A gente sabe que A ao cubo menos B ao cubo é a mesma coisa que A menos B, que multiplica A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Que a gente vai ver que é a mesma coisa, gente. Está escrito a mesma coisa ali. Só muda que o A e o B virou Rzão Rzinho. Então é isso que a gente vai fazer agora. Fazendo isso, a gente vai chegar finalmente ao nosso resultado. É o que a gente tanto queria. A gente vai ficar com VT, ele vai ficar π vezes Hzinho sobre 3 vezes Rzão menos Rzinho. E aí que a gente vai ficar que multiplica Rzão menos Rzinho, usando esse produto notável, famosíssimo, super conhecido. Rzão ao quadrado mais Rzão Rzinho mais Rzinho ao quadrado. Aí que a gente vê que dá para cortar, ó, Rzão menos Rzinho vai embora com Rzão menos Rzinho. E assim a gente chega finalmente ao nosso resultado, que a gente queria demonstrar. π vezes H sobre 3, que multiplica Rzão ao quadrado mais Rzão Rzinho mais Rzinho ao quadrado. Pronto, a gente está demonstrado. E aqui, quando a gente faz coisa de demonstração, não sei se vocês sabem, mas a gente costuma fazer isso aqui. A gente põe um quadradinho e com uma pintadinha, né? Tipo um quadradinho pintadinho. É o que mostra o final de uma demonstração. Tá demonstrado, gente. Bonito, né? Esse caminho por geometria espacial, gente. A galerinha das turmas especiais costuma ver em sala de aula essa demonstração. Você vê que ela é um pouquinho grande, assim, né? Tem umas continhas meio grandes para fazer. Aí agora, a gente vai ser o grande diferencial desse vídeo. A gente vai fazer essa demonstração
por cálculo integral, gente. É um caminho lindo também, super diferente. E aí eu vou mostrar bem no passo a passo como é que faz. Eu acredito que vocês que caíram nesse vídeo vão curtir muito a resolução por cálculo integral, gente. Ela é muito diferente da demonstração por geometria espacial. Vamos lá, eu já fiz o desenho previamente, porque esse desenho é super complicado de fazer, gente. Aí, para você demonstrar, o ideal é que você coloque esse cone deitado, assim. Quando você bota o cone deitado, tudo fica super mais simples de ser demonstrado. E aí, o que eu fiz? Eu pus o sistema de eixos cartesianos, né, o plano cartesiano x e y, exatamente aqui no centro da base menor. Bem no centro da base menor, que tem raio Rzinho, e aí você vê que a altura dele é Hzinho, né? Se a altura dele é Hzinho, a base do maior, ela vai estar na posição x igual a h. Então aqui a gente vai ter coordenadas importantes para que a gente consiga descobrir o mais importante, que é essa geratriz, gente. Essa geratriz do tronco de cone, ela tem que ser feita umas continhas para descobrir como é que representa essa função, que é exatamente essa geratriz desse cone. Dá para a gente calcular de boa, gente. É só se utilizar os conceitos básicos de função afim, função do primeiro grau. Aí vamos lá, gente. O cálculo que eu vou até colocar como OBS, né? Como é que a gente calcula um volume quando a gente tem sólidos de revolução? Porque esse daqui é o chamado sólido de revolução. Inclusive o vídeo que está lá no canal anterior a esse, gente, aqui no canal, era sobre isso, sólidos de revolução. Foi o que me motivou a gravar esse vídeo de hoje, gente. Revolução. Aí quando você tem sólidos de revolução, o cálculo do volume se dá dessa forma aqui, gente. Ele vai ser π vezes a integral de A para B de uma função f de x, que é dada, né? Para poder descobrir qual vai ser o volume, ao quadrado de x. Essa é a fórmula, gente. É como se fosse, eu até comentei no outro vídeo, é como se você pegasse círculos, né? E aí você fosse fazer um somatório de um monte de círculos, pegando uma outra dimensão. E assim você consegue calcular o volume. As integrais nada mais do que são isso, hein? São somatórios de muitos infinitésimos. Com essa fórmula aqui você consegue chegar no resultado. Aí vamos lá, a gente primeiro tem que saber como é que calcula essa função. Gente. Essa função é uma função afim. Esse f de x, sendo uma função afim, ela é dada por essa equação aqui, ax mais b, não é isso? Aí isso aqui a gente vai lembrar, gente, das coisas básicas de função. Ó, a gente sabe que o b, gente, é o coeficiente linear, né? Esse aqui é o que a gente chama de coeficiente linear da função. Se é um coeficiente linear, a gente sabe que o coeficiente linear é o ponto que toca o eixo y, não é isso? Se não é o ponto que toca o eixo y, a gente vê claramente na figura. Ó. O ponto que está tocando o eixo y é o ponto de coordenada rzinho. Então a gente já sabe que B ele é igual a Rzinho. Ó. Então a gente já guarda essa informação, porque essa informação é preciosa para nós. Ó. O B ele é igual a Rzinho. Aí qual é uma outra informação que a gente consegue tirar desse desenho que está representado ali? É o F na posição Hzinho. Ó. Se eu tiver o F na posição Hzinho, o que eu vou ter? Eu vou ter o Rzão. Essa aqui é uma outra informação extremamente importante para a gente. Aqui com essa informação a gente consegue descobrir. Olha só, quando eu pego o x, porque aqui é o f de x, né? O f de x é o x igual a h. Ó, esse pontinho bem aqui que eu pus de vermelho. Se você pegar o y, você vê que está exatamente na posição rzão. Então a gente pode afirmar isso, que o f de hzinho é igual a rzão. Aí agora é só a gente partir para as contas. Gente. Primeiro eu vou reescrever. F de x, ele vai ser ax mais rzinho, porque o b é o rzinho. E aí eu vou fazer isso, gente. Eu vou fazer o f de h. Aí sendo o f de h, o x eu vou substituir por h, percebe? Então vai ficar a vezes o h mais rzinho. Mas quem é o f de h? O f de h vai ser rzão. Eu vou substituir por rzão. Então essa é a continha que eu vou fazer, gente. O rzão, ele vai ser a vezes o h mais rzinho. Aí o objetivo é isolar esse a, gente. Vamos subir aqui até um pouquinho aqui para a gente continuar essa conta. O a vezes o h é rzão menos rzinho. Então, quando eu isolo o A, ele vai ficar Rzão menos Rzinho sobre Hzinho. Ou seja, esse A é exatamente o coeficiente angular dessa reta, né? E aí, pronto, a gente sabendo que esse é o coeficiente angular dessa reta, a gente pode finalmente escrever a função f. Ó. Essa função f ela é escrita dessa forma. Logo, né? Vou colocar aqui, ó, logo. A função f ela é escrita dessa maneira. F de x, ela vai ser o A, que é essa expressão Rzão menos Rzinho sobre Hzinho, vezes x,
mais Rzinho. Essa vai ser a função f, gente. Essa função f, ela vai ser integrada. Eu vou fazer uma integração dessa função f. É bonito, né, gente? Acho muito interessante isso daqui. Isso daqui, se você tem uma boa base de funções, isso aqui nada mais é do que função afim, pronto, você vai embora nesse conteúdo. Aí joga na fórmula da integral. Ó. O volume vai ser π vezes a integral. A gente tem que se ligar dos limites de integração, gente, que são em x, viu? Ficou faltando só colocar esse detalhezinho aqui, ó, que esse a e b são os limites da função em x, certo? Vou escrever aqui do lado. A e b são os limites da função, né? Os limites da função em x. Ou seja, o que isso quer dizer? São os valores, o mínimo e o máximo, dentro daquilo que você vai fazer esse sólido de revolução. Quais são os valores mínimos e máximos? É o zero, você vê que ele começa do zero até o H. É como se você fosse colocar tipo um trapézio para girar, gente. Na prática eu vou fazer tipo isso daqui, é tipo um trapézio que eu vou pôr para girar no eixo X. Então você vê que os pontos de extremos é o zero e o H, percebe? É massa isso, né, galera? Acho incrível. Eu sou meio suspeito para falar dessas coisas, né? Que eu sou apaixonado por cálculo, né? Aí a gente vai ter os limites da integral, vai ser de zero até o h, e aí a gente vai substituir essa função, né? De f de x ao quadrado dx. A gente vai fazer a substituição dessa integral aí, gente, dessa função f na integral. Agora vamos partir para as contas, né? É isso que a gente vai ter. O volume vai ser π integral de zero até h dessa função. Eu vou pôr um colchete aqui nessa função. É o Rzão menos Rzinho sobre Hzinho vezes Rzinho, vezes x ali, né? Vezes x mais Rzinho dx. Aí esse daqui, gente, é uma integral super tranquila de ser resolvida, né? Esse aqui é o quadrado, né? Essa aqui é super tranquila de ser resolvida porque é só desenvolver o produto notável. No que a gente desenvolve esse produto notável, ela vai ser uma integral fácil de ser resolvida. Aí aqui, gente, eu já vou fazer no cálculo seguinte algo que é fundamental, gente. Eu vou tirar esse π daqui para facilitar a nossa vida, né? Eu vou tirar esse π dali, eu vou colocar tudo como uma fração, ó, v sobre π, certo? Daqui para frente, todos os cálculos que eu vou fazer vai ser de v sobre π, porque o que nos interessa é puramente a integral. Ó. Então vai ficar a integral de 0 para h. Aí aqui eu vou desenvolver esse produto notável, que é o produto do primeiro, é o quadrado do primeiro. Eu vou separar o numerador do denominador que fica melhor. Rzão menos Rzinho ao quadrado, dividido por Hzinho ao quadrado, vezes x ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, aí mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, duas vezes Rzão menos Rzinho sobre Hzinho, vezes Rzinho vezes x. Esse é o segundo termo, né? Mais o quadrado do segundo, que é Rzinho ao quadrado. A gente vê que fica meio grandona, né? Essa expressão quando você desenvolve. Aí agora, gente, é só você fazer a integral desses monômios, né? Eu vou até colocar aqui como uma observação. A integral de monômios, a meu ver, é a integral mais simples de todas, gente. Quando eu tenho uma integral de um monômio, que é x elevado a n dx, é simplesmente você fazer a divisão, 1 sobre o expoente mais 1, e você vai multiplicar por x elevado a n mais 1. Ou seja, você aumenta 1 no expoente e divide por aquele mesmo expoente. E nas integrais tem isso, gente. Quando eu tenho constantes, elas passam para o lado de fora da integral. Toda vida que tem constantes, elas vão para o lado de fora da integral. Aí aqui é só você fazer, só v sobre π. Aí eu vou calcular separadamente cada uma daquelas três integrais que apareceram. Ó. Aí eu vou pegar a parte constante, eu vou botar para fora. Rzão menos Rzinho ao quadrado sobre Hzinho ao quadrado. Aí a integral do x ao cubo eu já vou fazer. O x ao quadrado quer dizer, ele vai ficar x ao cubo sobre 3. Ó. X ao cubo sobre 3. E aí a gente faz sempre assim, a gente coloca uma barrinha e põe os limites da integração. Ó. Aí, já que é uma integral definida, a gente tem que pôr os limites de integração de 0 para h. Aí a outra constante, a 2, que multiplica Rzão menos Rzinho vezes Rzinho sobre Hzinho vezes, aí aqui você vai multiplicar pela integral do x. A integral do x, gente, é x ao quadrado sobre 2. X ao quadrado sobre 2 nos limites de integração de 0 até h. E a terceira é a mais simples de todas, gente, porque quando eu pego a integral de uma constante, né, porque o r ao quadrado ali é só uma constante.
aí ela vai virar só o H, né? Ela vai virar simplesmente o H, porque ali é como se. Mas eu vou fazer bem no passo a passo mesmo. Aqui eu já estava atropelando um passo que é importante. A integral de uma constante é x, certo? Aí esse x ele vai acabar ficando só o H ali, certo? Eu vou fazer bem no passo a passo para que nenhum de vocês fique com dúvida, né? Já que cálculo não é dos assuntos mais simples que tem, né? Aí aqui, gente, a gente utiliza o chamado teorema do valor médio, viu? Aí que a gente usa até a sigla, né? TVM, né? O teorema do valor médio, ele é para a gente simplesmente substituir o limite superior e o limite inferior e tirar a diferença. É simples assim. Aí que a gente vai ficar com isso, com V sobre π, ele vai ficar, eu vou repetir a constante, Rzão, menos Rzinho ao quadrado, sobre Hzinho ao quadrado. E aqui tem o 3, né? Já vou pôr o 3 aqui junto dele. E aí aqui vai ficar quem? Ele vai ficar, no caso ele vai ficar o Hzinho ao cubo, né? Ele vai ficar simplesmente Hzinho ao cubo, já que o zero não precisa, né? Porque ele vai ser subtraído, gente, esses termos com zero não precisa pôr. Se você quiser pôr, você pode, mas não precisa, porque fica Hzinho ao cubo menos zero ao cubo, que é zero. Então você pode deixar simplesmente o Hzinho ao cubo ali. Eu vou fazer do mesmo jeito os outros, beleza? Aí aqui no segundo, gente, eu já posso fazer uma simplificação. Eu posso cortar esse 2 com esse 2. E aí eu vou colocar simplesmente Rzão menos Rzinho vezes Rzinho sobre H. E aqui eu vou multiplicar pelo o limite superior, que é o H ao quadrado. H ao quadrado. Aí no terceiro, que é o mais simples de todo, vai ficar simplesmente Rzinho ao quadrado vezes H. Aí que a gente já está se aproximando, a gente já está super perto do resultado que a gente tanto quer. Aqui, gente, eu vou poder simplificar o quadrado do H com esse cubo do H, vai ficar só o Hzinho. E aqui eu posso simplificar o H com o quadrado desse H. Aí aqui, gente, já posso fazer o desenvolvimento desse produto notável, né? Quando eu desenvolvo aquele primeiro produto notável, vou até descer aqui um pouquinho para ficar mais fácil de enxergar. É o quadrado do primeiro. Eu já vou desenvolver esse produto notável, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, dividido por 3, né, vezes o Hzinho, né, que é o que ficou ali. Isso aqui vai ser somado. E ali eu já posso fazer o produto distributivo também. Ele vai ficar Rzão vezes o H, Rzão vezes o H, menos Rzinho ao quadrado vezes o H. E ali eu vou somar com Rzinho ao quadrado vezes o H. Aí olha que bacana, gente. Quando eu faço isso, eu vou cortar esses dois termos. Ó. Esses termos acabam sendo cortados. O menos Rzinho ao quadrado H, ele corta com Rzinho ao quadrado vezes o H. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses três termos que estão sobre 3 e eu vou simplesmente quebrar em três somas. Ó. Quando eu quebro em três somas, ele vai ficar V sobre π, ele vai ficar Rzão ao quadrado, Hzinho sobre 3, menos 2, Rzão, Rzinho, H sobre 3. E aí o terceiro termo, ele vai ficar mais Rzinho ao quadrado, H sobre 3. E aqui ele vai ficar somado com Rzão H. Aí quando a gente faz isso, ele vai ficar simplesmente isso, né? Quando a gente faz esse produto, tá faltando alguma coisa ali, gente? Acho que tá faltando algum termo aqui. Gente. Eu acho que eu devo ter esquecido algum detalhe aqui acho que foi nessa partezinha aqui, gente, que ali a gente vai ficar com Rzão vezes Rzinho H. Pronto, vem aqui. Aqui eu notei que tava faltando um termo. Aqui é mais Rzão, Rzinho H, porque tem o Rzinho do lado de fora. É isso mesmo, aqui vai ficar mais Rzão, Rzinho, H. Eu sabia que tava faltando algum termo ali, né? E aí aqui é esse termo que a gente vai pôr. É o Rzão, Rzinho, H. Ó. Rzão vezes Rzinho, H. Pronto, agora tá tudo certo, gente. Aí o que eu vou fazer agora? Aqui eu vou fazer algo que é sensacional, gente. Quando eu tenho Rzão, Rzinho, H, é algo que eu até aprendi com o professor Renato Brito de Física, né? Aqui eu vou fazer uma manipulaçãozinha super bacana. Eu vou colocar como 3, Rzão, Rzinho, H, dividido por 3. Né? É como se, eu vou até botar de vermelhinho para que você entenda o que eu fiz aqui. Ó. Eu vou multiplicar e dividir por 3 para fazer o MMC, né? O MMC de gente grande, como o professor Renato Brito fala, né?
Aí esse daqui ele vai ficar simplesmente isso, ó, V sobre π, ele vai ficar Rzão ao quadrado, Hzinho sobre 3, e aí você vê, ó, que você vai ficar com menos 2, Rzão, Rzinho, H somado com 3, ou seja, isso aqui vai ficar mais 1. Ele vai ficar mais 1, Rzão, Rzinho vezes H sobre 3, e o último termo é o Rzinho ao quadrado, H sobre 3. Aí você vê que dá para pôr o H sobre 3 em evidência. Quando eu ponho o H sobre 3 em evidência, gente, ele vai ficar assim, V sobre π é igual a H sobre 3, que multiplica Rzão ao quadrado, mais Rzão, Rzinho, mais Rzinho ao quadrado. Aí aqui eu vou poder jogar o π para frente, fazendo o produto cruzado. O π vai acabar voltando para a expressão, vai ficar π vezes H sobre 3, que multiplica Rzão ao quadrado, mais Rzão, Rzinho, mais Rzinho ao quadrado. Pronto, gente, chegamos ao final da nossa demonstração. Você vê que ela é uma demonstraçãozinha um pouco longa, né? Mas é incrível, gente. Eu acho incrível essa demonstração. Né? Por isso que eu quis muito trazer para cá, para contribuir aí com o aprendizado, né? Com o desenvolvimento, né? O aprofundamento de vocês que estudam aí para essas grandes provas. Isso aqui é um tipo de vídeo que serve, inclusive, para quem estiver no cálculo, né? Essa parte aqui, segunda, poderia muito bem ser uma questão que pode ser cobrada numa prova de cálculo 2, por exemplo, né? Espero que você tenha entendido direitinho, gente, todo o passo a passo dessas demonstrações pelos dois caminhos. Não deixe de dar um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!